de protesto como um meio de revolução. Devemos seguir o exemplo de Mahatma Gandhi, pois nosso país passa por uma situação muito difícil. A gente vê desde anos anteriores muitos protestos nas ruas e nem sempre sem violência. E este homem tirou a Índia da escravidão que a Inglaterra influenciava sobre eles. Ele levou a paz, não a guerra. Ele dizia: quais os fatores que destroem os seres humanos? A política sem princípios, o prazer sem compromisso, a riqueza sem trabalho, a sabedoria sem caráter, os negócios sem moral, a ciência sem humanidade, a oração sem caridade. Quem quer ser amado, ame. Mais um homem de bem. Madre Teresa e Irmã Dulce. Exemplos de bondade, amor e dedicação, resignação e ternura. Elas não tiveram filhos, mas tiveram milhares de almas ajudadas por elas. As atitudes de Madre Teresa e Irmã Dulce é um antídoto contra o egoísmo humano. Madre Teresa dizia que compartilhar o que quer que possuímos, amor, comida, afeto, agasalho, atenção, é um ato de humanidade. Ela pregava primeiro o amor, não a sua religião. Outra grande mulher. Allan Kardec, homem íntegro, culto, só um homem bom poderia ter recebido a grande missão de codificar a doutrina espírita. Jesus nos indicou um tesouro e Kardec deu-nos o mapa, mas a escalada é nossa. Como chegarmos até sermos homens de bem? Como reconhecer um homem de bem? Quais as características para sermos homens de bem? Podemos encontrar estas respostas na codificação espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus nos faz um convite: sede perfeitos. E também no Livro dos Espíritos, parte que trata das leis morais, perfeição moral, nos indica os caracteres de um homem de bem. Se nós queremos sermos melhores, vamos estudar, porque é através do estudo que poderemos ter a base para podermos melhorarmos internamente e progredir. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Nós fizemos o bem quando tivemos a oportunidade? Nós evitamos de fazer o mal? Amei o meu próximo o suficiente? Me dediquei ao próximo bastante? Como eu sei que estou cumprindo a lei de amor, de justiça e de caridade? Esta lei, ela está escrita dentro da nossa consciência. Cada vez que nós erramos, cada vez que nós agredimos, que nós tropeçamos nos caminhos, a nossa consciência responde. Tenho certeza absoluta que todos nós, quando cometemos erros, quando vamos dormir à noite, o travesseiro nos fala muitas coisas. E é a consciência que está ali, dizendo: você errou, você vai ter que melhorar, você vai ter que caminhar mais um pouco, porque está errado. A lei, então, está escrita dentro da nossa cabeça. Nós não vamos encontrar as leis nos livros, sim dentro de nós. Então, Santo Agostinho, para melhorar, na época dele, ele foi uma pessoa que errou muito. E quando ele decidiu melhorar, mudar de vida, progredir, todas as noites ele interrogava a sua consciência
do que ele tinha feito naquele dia. Então, já é o primeiro passo para nós conseguirmos aprender a sermos homens de bem. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ele sabe que tudo está sob o domínio de Deus, sabe que tudo é pela vontade do Altíssimo e não se deixa abalar. Sua fé lhe dá confiança e esperança, e a doutrina espírita nos apresenta uma fé raciocinada. Eu sei no que eu acredito e por que acreditar. Então, a doutrina espírita serve para pensarmos certo. Ela é uma fé que a gente pode pensar, não é aquela fé cega que engana os outros. Kardec nos orienta que a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E não para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Como eu posso acreditar numa coisa que eu não entendo? Não é mesmo? O homem de bem tem fé no futuro, pois sabe que tudo está sob a vontade de Deus. A fé no futuro faz com que nos esforcemos mais para nos melhorarmos. A crença na vida futura fará o mal desaparecer da terra. Por que será? Por que eu devo fazer o bem se amanhã eu vou morrer? Isso não é fé no futuro. Então temos que fazer o bem porque existe futuro. Nós não temos fim, nós somos imortais. A fé no futuro tornará os humanos mais responsáveis, mais conscientes das suas atitudes. O homem de bem considera sua existência transitória, por isso não se prende aos bens materiais. Então o homem de bem, ele sabe que tudo aqui da terra vai passar um dia. Por isso ele não se prende aos bens materiais. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida são provas e expiações, e as aceita sem murmurar. Jerônimo Mendonça é um grande exemplo disso. É o exemplo de vida, de resignação e amor, de esperança e fé. Teve artrite reumatoide, teve perda gradativa da visão e problemas cardíacos. Apesar das grandes dificuldades, ele sempre mantinha um bom ânimo e dava conselhos a milhares de espíritas que vinham para pedir aconselhamentos. Jerônimo proferia palestras por todo o Brasil, carregado em sua cama, e mesmo paralisado em uma cama ortopédica e cego, trabalhava arduamente pelo ideal espírita, e por isso ficou conhecido como o gigante deitado. Ele tinha tudo para ser uma pessoa que só podia reclamar da vida. Ele tinha motivo para reclamar. Ele não enxergava, ele não saía da cama. Ele só mexia a boca, ele só falava. E, no entanto, levou o amor para todos os cantos do Brasil. Colhemos o que plantamos. Não jogue lixo, jogue sementes. Então, a sementeira, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Se hoje plantamos o mal, amanhã colheremos o mal. Somos agora o resultado do que fizemos no passado e seremos no futuro o resultado do que plantamos hoje. Então, o que estamos semeando? Se o que eu estou passando hoje é de alguma maneira resultado de ontem, então por que devo reclamar se eu mesmo plantei o meu presente? Como diz o ditado, quem planta chuva colhe tempestade. André Luiz nos fala que devemos relativizar o sofrimento, ver que o nosso sofrimento é tão pequeno perto do sofrimento do próximo, e que Deus é tão bom que nos sustenta, nos ampara e nos auxilia. O sofrimento nos proporciona aprendizado e resgate. Joana de Ângeles nos fala que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional.
Que prazer eu tenho em sofrer? A dor, ela vem para nos ensinar, mas podemos passar pela dor sem sofrer, isso é uma escolha nossa. Então, o homem de bem, ele não reclama, ele sofre calado. Este é o verdadeiro homem de bem. Possui sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem. Caridade indistintivamente, como a do exemplo do bom samaritano. Fazer o bem sem esperar pagamentos, sem se preocupar com julgamentos. Dedicar-se ao semelhante. O bom samaritano ajudou o seu próximo sem saber quem ele era. E nós sabemos quem é o nosso próximo? Sou igual ao sacerdote que passou do outro lado por ser um desconhecido ferido no caminho? Ou sou igual ao levita que também se desviou por medo de se comprometer? Emmanuel nos orienta que devemos prestar imediata assistência à pessoa que está mais perto de nós, não importando quem seja, se conhecemos ou não. Joana de Ângeles também nos diz que ninguém deve se afastar do convívio com seu próximo, pois ele é a oportunidade para se testar a tolerância, o amor, a gentileza e a fraternidade. Como eu posso ser tolerante se eu não consigo conviver com as pessoas da minha família? Como eu posso ter amor se eu não dedico horas ao meu próximo, se eu não escuto, se eu não oro? Como eu posso fazer a caridade se nem isso eu faço? Vou passar um vídeo sobre o bem. Nesse vídeo mostra que a gente não precisa de muita coisa para fazer o bem. Você vê agora imagens de gestos que me impressionam pela gentileza e pelo cuidado com o próximo. As cenas foram gravadas no centro de Recife pelas câmeras da Secretaria de Defesa Social, que são instaladas para flagrar a ação de bandidos. A reportagem em Pedro. O pedestre foi atropelado e os voluntários se juntam para protegê-lo da chuva enquanto esperam por socorro. O homem cego recebe ajuda para atravessar a calçada que foi interditada e está cercada de cavaletes. Uma cena que se repete pela cidade. Sempre há alguém disposto a ensinar o caminho certo para quem não pode ver. O homem embriagado apagou na escadaria de uma igreja. Veja que esta mulher tenta acordá-lo. Insiste, mas não consegue. Ela estava preocupada com a carteira dele e dá um jeito de escondê-la debaixo do dorminhoco. A solidariedade une até os adversários. Note que o ciclista, torcedor do esporte, cai. E quem aparece para levantá-lo é um torcedor do Santa Cruz. Se um carro enguiça, as pessoas logo aparecem para empurrá-lo. Se o cadeirante não consegue subir o meio-fio, não demora que surja alguém para dar uma força. O operário ajuda o senhor de idade a sair do carro. A ciclista não percebe o desnível do asfalto e cai. O rapaz tira a bicicleta da rua e tenta ajudar a mulher, que sai mancando. Outras pessoas aparecem, solidárias. Vários grupos de voluntários circulam bem tarde da noite pelas ruas, levando pão e café para matar a fome de muitos desamparados. 535 câmeras da Secretaria de Defesa Social espalhadas por toda a cidade registraram estes gestos de gentileza, solidariedade e honestidade. A missão delas era captar furtos, roubos e acidentes para facilitar a atuação da polícia. Mas as boas ações praticadas por gente anônima, de forma espontânea, sem receber nada em troca, foram se multiplicando de uma forma surpreendente. Trouxe aquela sensação de que, assim, ó, o bem não está morto não, ajudar as pessoas não é um sentimento do passado. Em 2 meses, as equipes de monitoramento registraram cerca de 600 flagrantes do bem. Os flagrantes do bem servem de exemplo, servem de inspiração, afirma esta psicóloga. A prática do bem, não é? A prática da gentileza. Quanto mais nós praticarmos isso, e isso vai dando ao outro, não é? Também a possibilidade de praticar também. Fazer o bem está no DNA destes voluntários que distribuem abraços e flores em
troca de sorrisos. Ele se propõe a praticar a gentileza e a levar ajuda aos sertanejos e à nossa gente mais vulnerável. São 3 anos de atuação da organização não governamental Novo Jeito e uma satisfação sem limite em poder propagar o bem. É muito bom a gente estar saindo da zona de conforto, tirando um tempinho e fazendo bem para as outras pessoas. Eu acho que é recompensadora ver um sorriso quando a gente faz o bem. Pela manhã tem coisa amarela, realmente, porque isso é recebida com a rosinha, né? Você vai ver agora imagens de gestos que impressionam pela gentileza. Esse então é o bem pelo bem. E a gente pode fazer isso. É obrigação a gente fazer isso. Será que a gente sai no nosso trabalho ou pelas ruas, a gente enxerga o nosso próximo, a gente vê o outro realmente como ele está? Será que a gente tira esse tempinho para ajudar o outro, para ser gentil, ou pelo menos para dizer um bom dia, ou pelo menos um sorriso? Isso já é caridade, isso já é o bem. O homem de bem é bom, humano e benevolente. Deseja o bem para com todos, sem distinção de raças. Havia um velho homem que vendia balões. E para atrair os seus compradores, ele ia soltando aqueles balões numa praça. Ele soltava o azul, o amarelo, o branco, o vermelho. E havia um menino naquela praça observando este homem. Este menino era negro. E ele já estava até impaciente esperando aquele homem soltar o balão negro. E nada. De repente o menino chegou perto deste homem e perguntou: moço, se o senhor soltasse o balão preto, ele subiria tanto quanto os outros? O vendedor de balão sorriu compreensivamente para o menino, arrebentou a linha que prendia o balão preto e enquanto ele se elevava nos ares, o homem disse: não é a cor, filho, é o que está dentro dele que o faz subir. Então não importa a nossa cor. Hoje somos brancos, amanhã em outra encarnação talvez seremos amarelos, chineses, seremos coreanos, seremos negros. O que importa é a nossa essência, é o nosso espírito. Por que tratar mal uma pessoa que é de outra cor? Qual é a diferença? O que tem de errado nisso? Então não importa a aparência, o que realmente somos ou mesmo nossa religião, lembremos que Jesus não pregou religião, e sim o amor. Então não importa a crença, o homem de bem trata todos sem distinção. Em todas as circunstâncias, o homem de bem toma por guia a caridade. Caridade é o caminho principal que conduz a Deus. Se realmente você deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões você encontrará, seja pela caridade material ou pela caridade moral. Saber calar, saber ser surdo a um xingamento, ter paciência, sorrir, fazer uma prece, desejar o bem, isso também é caridade. Aquele no canto é Edivaldo Pereira Franco, e desse do lado de cá é Chico Xavier. 2 homens que fazem a caridade moral e a caridade material. No caso de Chico fazia, mas ainda sua obra continua fazendo o que ele ensinou. A prática da caridade muda o nosso foco mental, o foco na matéria, nos vícios, e coloca nosso foco mental no outro, no trabalho pelo outro. Como Chico Xavier, seu primeiro impulso era pensar nos outros e assim ir esmagando o egoísmo. Então, a partir do momento que eu mudo o meu pensamento e saio por aí pensando no próximo, várias maneiras vai acontecer, várias coisas vão acontecer, várias oportunidades vão surgir para a gente fazer a caridade, tanto a material e o mais importante, a caridade moral. Orar pelas pessoas,
orar pelo país, isso também é uma caridade. Pensar bem do outro, falar bem do outro, não passar adiante a fofoca que você escutou, isso também é caridade. Então, é simples, podemos fazer isso. Por que será que não fazemos? O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, por saber que perdoando será perdoado. No momento derradeiro, perseguido, humilhado e crucificado, Jesus perdoou seus perseguidores. Nos ensinou a perdoar não uma vez, mas 70 vezes 7. Perdão também é uma caridade. Um grande expositor espírita, Alberto Almeida, em uma de suas palestras, Terapia do Amor e do Perdão, nos diz que quando falamos em perdão, pensamos logo nas grandes dores, nos grandes traumas, nas lesões da alma. Esquecemos-nos que estas mesmas são construídas dia a dia, que vamos nos magoando e assim criamos verdadeiras minas que vão nos bombardeando. Por isso, devemos criar o hábito de nos perdoarmos primeiro diariamente. Devemos ter a necessidade do perdão diário, para não nos atolarmos no sofrimento eterno. Assim, perdoando-nos, aprendemos a perdoar os outros. Se eu mesmo não consigo me perdoar, como eu posso perdoar o meu próximo? O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se vê, evita falar deles, divulgá-los. É aquela história, atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. A indulgência é observar o outro e aceitá-lo como legítimo outro, não como nós queremos vê-lo. Isso é solidarizar-se com o outro. Os escribas e os fariseus que queriam condenar esta mulher foram embora, porque eles também tinham muitos pecados. Eles não atiraram a pedra nela. Então, quem somos nós para dizer do defeito alheio? Quem somos nós para dizer que o marido não presta? Ou que a esposa é impaciente? Será que nós somos? Como nós somos? Devemos nos fiscalizar primeiro para depois falar do outro. Isso é indulgência, aceitar o defeito do outro e tentar junto com ele melhorar. O homem de bem não evidencia os defeitos alheios e sempre procura o bem que possa diminuir o mal. A menina que você chama de gorda passa dias sem comer para perder peso. O menino que você chama de burro pode ter problemas de aprendizagem. A menina que você acabou de chamar de feia passa horas se arrumando para que pessoas como você a aceitem. O menino que você provoca e goza na escola pode receber maus tratos em casa e você só contribuirá para destruir a sua autoestima. A gente não sabe o que se passa na vida do outro para falar. O homem de bem aproveita todas as ocasiões de ressaltar o que seja proveitoso nos outros. Ele vê a beleza da flor, a pureza, o cheiro, ele não vê os espinhos. Esse é o verdadeiro homem de bem. Ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Aí está a tão falada reforma íntima. Quando reformamos nossa casa, troco tudo o que está ruim por coisa boa, melhor. Assim é com nossa casa íntima. Devemos fazer um esforço sincero de nos melhorarmos, de trocar um vício, um mau hábito, uma deficiência por valores importantes. Sabemos que não conseguimos ainda ser o tempo todo bom pensamento, tolerante, indulgente, bom sentimento, equilibrado, mas é preciso nos esforçarmos. E como se adquire esses valores? Com hábitos. Hábitos é o ato de repetir. Hábitos físicos, mentais, morais e espirituais. Escovar os dentes é um hábito. Orar todos os dias é um hábito. E fazer o bem
vira um hábito. Fazer a caridade também vira um hábito. Deixa eu ver se eu entendi. A senhora me chamou aqui para fazer uma reforma. E não é aqui na sua casa. É na casa de quem? Na casa de ninguém. Como eu te expliquei, tá uma reforma em mim. Ah, uma reforma na... Uma vez. Quanto é que fica? Levanta um pouquinho mais. Não, o que acontece é que a gente não faz reforma em pessoa, entendeu? A gente só faz reforma mesmo em casa. Por que a senhora não procura um cirurgião plástico? Não é esse tipo de reforma, não. É uma reforma íntima. Íntimo. É, a sua empresa não se chama reforma tudo? Sim, mas sem intimidade. Deixa eu te explicar, né? É uma pessoa meio complicada, às vezes. Não, só um pouquinho de vez em quando, uma implicância aqui no vizinho ou outro. Tem já uma mulher que trabalha também no esporte. Tem mais imperfeições. Mas eu não tenho, né? Pois é, eu queria dar uma guaribada na moral, entende? Eu acho que coisinha boba, uma emassada só acho que só resolve. Mas aí não é uma coisa mais particular mesmo da senhora para a senhora mesmo? Mas isso é muito trabalho, e aí por isso que eu resolvi terceirizar o serviço. Uma coisinha boba, não precisa ter uma reforma geral, não. Olha só, minha senhora, isso não vai dar certo. Ah, mas é só uma demora fachada. Né? Não, mas só na fachada não dá, porque a fachada descasca um dia, né? A senhora tem que saber. Mas nem pensou em mim. Deixa eu ver se eu entendi. A senhora me chamou aqui para fazer uma reforma. Então não adianta nem com souvenir. Nem reparar assim a fachada. Tem que ir lá dentro mesmo, lá fundo. Não adianta melhorar aqui o físico e por dentro tá um pão colorento. Não adianta, né? Temos que ir lá cavar, ver o que realmente a gente precisa mudar dentro de nós. E não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Para fazer as exposições, primeiro eu tento mudar eu mesma, para depois estar falando para alguém. Mas, sinceramente, o que eu estou falando hoje aqui é muito difícil. Não é fácil. Todos os dias é uma luta. E se a gente descuida um pouquinho, pode saber que a gente vai errar. E é normal. Nos perdoamos e tentamos de novo. O homem de bem não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais. Então, o homem de bem ele pode ser rico de tudo, mas ele não fala isso para ninguém, não fica divulgando, não fica falando. Ele não se acha o máximo, a melhor bolacha do pacote. Esse não é um homem de bem. Havia um homem muito rico, mas que seus vizinhos o chamavam de mão de vaca, de avarento, porque eles não viam nada de bom nele. Ele usava roupas simples, bem usadas, sua casa não era a casa mais linda do bairro, mas todos sabiam que ele tinha muito dinheiro. E ele tinha um hábito muito esquisito. Todos os dias ele saía de casa com uma bolsa de moedas e voltava para casa com a bolsa de moedas. Esse homem ele desencarnou. E em seu velório, seus vizinhos foram prestar as homenagens. E de repente começou a chegar mendigos, crianças de rua, pessoas simples. Ninguém estava entendendo o que essas pessoas faziam ali. Então uma senhora lhes falou que todos os dias esse homem saía e doava moedas a todos que ele via na rua. Além de moedas, ele doava tempo, ouvido, palavras, carinho e amor. Ele saía todos os dias com a bolsa de moedas. E ele, antes de ir para casa, passava no banco e trocava as notas por moedas. Então, ele é um homem muito rico. Ninguém sabia o que ele fazia. No entanto, julgavam ele como avarento. E, no entanto, ele era um homem caridoso. Ele era um homem de bem. O homem de bem sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser tirado. Por isso ele não tira vantagem. Deus sabe da nossa vida. O que adianta eu dizer que eu tenho tudo, que eu tenho um carro do ano, que eu tenho uma casa, que eu tenho estudo, que eu tenho... Daqui a pouco, ó, dá um terremoto, dá um furacão, dá um tsunami.
fico doente e tudo se vai, o material vai tudo. Vai ficar aqui na terra, só vamos levar o que realmente tem dentro de nós. Compreenderá a transitoriedade do mundo agindo sem egoísmo, não se deixando possuir pelas coisas materiais. Mas então é errado conquistar riquezas e bens materiais? Não. Conquistar honestamente e empregar os bens em benefício próprio e de todos aqueles a quem possamos auxiliar é o ponto que deveremos atingir. Se você dividir o que tem, seu tesouro na terra terá um pouco menos, será um pouco menos, mas os seus tesouros dos céus ficarão aumentados. Lá colherá o que semeou em benefício do outro neste mundo. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. E o subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Se hoje eu sou chefe de outras pessoas, se eu dirijo uma empresa e tenho outras pessoas em que mando, o homem de bem ele trata igual, com benevolência, com bondade, trata todos como irmãos. E se eu hoje sou subordinado, se eu hoje sou um empregado, faço o meu trabalho certo, correto, porque eu tenho respeito ao meu chefe. Esse é o homem de bem. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Busquemos nos colocar na posição do nosso semelhante, sentir suas necessidades e aflições e compreendê-las numa troca de percepção e entendimento, de respeito recíproco e estender as mãos em gestos solidários e humanos com simplicidade, humildade e amor. Isso é a prática do bem. Lembrando que a perfeição está, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Alcança todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Então está em nossas mãos sermos melhores. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho se encontra, no caminho se acha que todas as demais conduz. Então estes não são apenas algumas qualidades do homem de bem. Ele tem muitas mais qualidades que a gente desconhece por enquanto. Mas se já é tão difícil fazer estas que hoje foi apresentado, imagine as outras. Mas todos os dias, devagarinho, passo a passo, firme, tenho certeza absoluta que vamos conseguir. Porque Jesus já passou por onde a gente passou. E onde Ele está hoje? No mundo feliz, no mundo perfeito, dirigindo o nosso planeta. Quem sabe um dia seremos homens como Ele, de bem, e poderemos ajudar a Deus nesta vida infinita que Deus nos quer. Daí, para finalizar, tenho mais um vídeo, tá? Muito obrigada. É preciso pensar um pouco nas pessoas que estão bem, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, capaz e mais de uma lembrança. Sem a luz, leva atrás, sabe se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Se está cheio de enxugar
vou te acompanhar e cantar com a minha esperança. Deixe que esse canto vale o mundo pra trazer perdão.